Prezados irmãos e irmãs do programa Arte Espírita em Foco, estamos aqui para mais um vídeo no qual nós estaremos estudando ou analisando questões da doutrina espírita em situações do nosso cotidiano. Então nós vamos conversar com vocês sobre mais uma narrativa de um conto do nosso amigo J. Marques, e esse vídeo de hoje é uma homenagem ao Dia dos Pais. A gente sabe que os pais e as mães, os pais, tanto pai e mãe, são muito importantes na educação dos seus filhos, e é isso que hoje nós vamos conversar, dessa importância do pai e da mãe na educação dos filhos. Então, o nosso conto de hoje intitula-se O Sapateiro, e é uma homenagem ao Dia dos Pais. Então, esse conto nos fala sobre uma pessoa, um homem chamado Salvador Amaral. O Salvador Amaral, ele era sapateiro, era a profissão dele. Só que ele, antes dele ser sapateiro, ele foi motorista particular de uma família chamada Álvares Magalhães, que era uma família de posses. Ele tinha, durante um período da vida dele, trabalhado para essas pessoas, e tinha um filho, um menino que era filho único, chamado Álvares Magalhães Júnior, que ele tinha visto esse menino nascer, tinha um carinho muito grande por ele, e um determinado dia ele estava chegando lá no trabalho. Ele tinha uma loja de sapateiro, ele trabalhava por conta própria, fazia sapatos por encomenda, também consertava sapatos, e ele, todo dia de manhã, antes dele começar a sua tarefa, ele lia os jornais. E aí, nesse dia, uma manhã que ele chega para trabalhar, ele se depara com uma notícia para ele, muito difícil, que foi quando ele ficou sabendo que o Álvares Magalhães Júnior, que era aquele garoto, aquele rapaz, que hoje já não era um rapaz, ele já estava com 40 anos na época dessa situação, mas ele viu o menino crescer desde pequeno. Ele tinha sido preso, o Álvares Magalhães Júnior, que era o filho daquela família, era o primogênito, o filho único daquela família. Ele tinha sido preso porque ele era um advogado e ele tinha se envolvido com lavagem de dinheiro ilícito. Então ele era advogado criminalista. O Álvaro Magalhães Júnior era advogado criminalista e ele defendia criminosos de grande porte, criminosos muito perigosos. E um desses criminosos era o companheiro Silvinho Malvadeza. Era conhecido no crime organizado como Silvinho Malvadeza. Por quê? Porque o Silvio, o nome dele de origem era Silvio Almeida. O Silvio Almeida, que era conhecido como Silvinho Malvadeza, ele tinha uma atitude muito truculenta e violenta com os seus inimigos, e por isso que ele era chamado de Silvinho Malvadeza no meio da criminalidade. E ele tinha sido preso e a Polícia Federal rastreou as contas bancárias desse traficante e verificou que o Dr. Álvares Magalhães Júnior o ajudava a lavar dinheiro ilícito do tráfico. O Silvinho Malvadeza pegava o dinheiro que ele ganhava no tráfico, colocava na conta do Dr. Álvares Magalhães Júnior,
e ele fazia as transações, ficava com uma parte do dinheiro e o restante ficava com o Silvinho Malvadeza. Então a polícia descobriu esse detalhe. Aí o nosso amigo Salvador Amaral ficou muito triste, porque ele tinha tido um contato muito íntimo com aquele garoto, né? Com aquele rapaz que agora está com 40 anos. E aí ele começou a lembrar como é que se deu esse contato com aquela família e com aquele rapaz. Então ele lembrou o seguinte, ele fez um caleidoscópio, né, no seu pensamento, e ele lembrou que quando ele era jovem, ele se apresentou na casa do Dr. Álvares Magalhães, que era o pai desse rapaz que tinha sido preso, para ser motorista particular. Então chegou lá, era uma mansão, e o Dr. Álvares Magalhães, ele era muito, muito rico, era um juiz muito bem conceituado, tinha uma reputação no meio jurídico muito, muito consistente e morava numa mansão. E ele chegou para ser motorista particular, era uma limusine que ele teria que dirigir, e o mordomo da casa tinha colocado os candidatos a motorista para fazer algumas manobras com a limusine, que a limusine é um carro que tem as suas peculiaridades, não é um carro comum. Pessoa para dirigir limusine tem que ser bom motorista mesmo, né? Então aí o Salvador Amaral entrou naquela fila enorme, tinha muitos candidatos, mas a maioria deles sempre dava lá cometia algum erro na direção, ou não sabia dar ré, ou enfim, tinha as suas dificuldades. E ele conseguiu manobrar bem o carro e ficou com mais 2 candidatos para ser admitido, para ver se ele seria admitido. Aí ele teve contato com o dono do automóvel, com o seu patrão, que era o Dr. Álvares Magalhães. E ele ficou muito surpreso que o Dr. Álvares Magalhães era negro, era um juiz negro. Naquela época era incomum, né? Pessoa negra ser bem remunerada, ter mansão, ter fama, né? Então o negro, ele ainda era uma época, um período em que o negro ainda era desqualificado. E esse juiz Álvares Magalhães era uma exceção, era um ponto fora da curva, e ele era negro. E aí o Salvador Amaral ficou assim admirado, né, da presença daquele companheiro. E ele era um homem muito sisudo, muito severo. Aí fez uma entrevista diante do Salvador Amaral ter sido escolhido, né, ter ficado ali entre os candidatos que seriam escolhidos. Ele fez uma entrevista com ele, com o Álvares Magalhães fez uma entrevista com o Salvador Amaral e designou que ele seria motorista da esposa dele. A esposa do Dr. Álvares Magalhães chamava-se Sofia Manfredini Álvares, era uma esposa dele. E o carro da dona Sofia era mais fácil de dirigir, ela não andava de limusine, era um carro comum, né? Um carro mais tranquilo de dirigir. Era um carro do ano, mas era um carro mais fácil de dirigir. Aí o Dr. Álvares combinou com ele que ele iria ser motorista da esposa dele, ele teria que dormir no trabalho, teria folgas quinzenais, e ele teria que morar lá no trabalho. Ele tinha um local que os empregados de confiança, aqueles que tinham mais responsabilidades, dormiam no trabalho. Então ele falou: olha, você vai ter aí um quarto para você dormir e você vai ter folga quinzenal. Se você quiser, se te interessar, você conversa com o mordomo que ele vai fazer o teu contrato. Aí ele aceitou, o Salvador Amaral aceitou, e como ele se tornou motorista da dona Sofia Manfredini
Magalhães. Só que aconteceu um fato inusitado. Um determinado dia ele estava dirigindo o carro e a sua patroa, né, a dona Sofia, começou a chorar muito convulsivamente. Aí ele parou o carro e perguntou o que estava acontecendo. Falou: dona Sofia, o que está acontecendo? Eu posso lhe ajudar em alguma coisa? E aí a Sofia, num ato de desabafo, ela falou para ele que ela sofria violência doméstica do marido. Por quê? Porque o marido dela queria ter um filho, o sonho dele é que ela engravidasse e ela não conseguia engravidar, né? E eles já tinham ido ao médico, os dois, para ver qual o problema que estava acontecendo, e foi constatado que o doutor Álvares Magalhães era estéril, então ele não podia ter filho. Só que ele, como era um homem machista, uma pessoa ainda com aquele pensamento retrógrado, ele achava que a culpa era dela, ele não admitia que ele era estéril. Ele achava que a culpa era da esposa, falava que ele estava bem, estava tudo bem, que ela que era frígida. Aí nesse momento em que ele descobriu que era estéril, ele negou a sua esterilidade, falou que o exame estava errado e não quis assumir que ele não podia ter filho. Ele começou a agredir a esposa verbalmente, colocando adjetivos pejorativos na esposa, dizendo que ela era frígida, né? Dizendo que ela era frígida, que ela era incompetente, que ela era seca, que não servia para nada, enfim. Começou a agredi-la verbalmente, começou a arranjar relações extraconjugais para compensar aquela situação. Ele começou a arranjar mulheres fora do casamento e não fazia questão de esconder, né? Falava: eu arrumo mesmo, se você não está satisfeito você vai embora. E ela ficou naquela situação, naquela época que as mulheres não tinham coragem, né, de tomar determinadas atitudes. Ela se submeteu, né, à situação, e ela estava desabafando com o Salvador Amaral. Aí depois que ela falou com ele, com o motorista, ela falou o seguinte: olha, eu queria te pedir um favor. Aí o Salvador Amaral falou: olha, que eu puder lhe ajudar. Ela falou assim: eu quero que você me engravide, porque o problema não é meu, o problema é do meu marido. E a única maneira que eu tenho de mudar a situação do meu casamento é eu engravidar. Então eu queria que nós teríamos um caso discretamente, sem alarde. Você, lógico que você vai entender que eu não vou separar do meu marido por tua causa, mas para ver se eu engravido e fico livre dessa situação. Aí o Salvador Amaral, que era espírita, ele sabia das dificuldades do adultério, né? Sabia que aquilo ali não era uma atitude correta, mas tanto ela insistiu que ele acabou cedendo, né? Ele teve um momento lá de invigilância, né? E cedeu. Era uma mulher bonita, né? Uma mulher nova, jovem, e ele cedeu e começou a se relacionar intimamente com a patroa e engravidou a patroa, porque o problema não era dela, o problema era do esposo. Ela engravidou e teve esse menino que era o Álvares Magalhães Júnior. Então, quer dizer, o Álvares Magalhães Júnior, na verdade, ele era filho do motorista particular da família. Ele não era filho do Álvares Magalhães. Ele era filho do motorista, do Salvador Amaral. Mas ele manteve-se discreto, não falou nada, né? Assim que o garoto nasceu, ele se desligou do emprego, ele foi lá, pediu demissão, deu uma desculpa lá pro patrão, falou que ia viajar, ia mudar de estado, ia para um outro lugar, pediu demissão. A Sofia, né, por um ato de reconhecimento, ela deu a ele uma boa indenização, e ele pegou aquela indenização e comprou uma loja e começou a trabalhar como sapateiro. Então essa era a história, né? Então, na verdade, aquele garoto era filho dele. E durante
o crescimento do menino, a Sofia ia até essa sapataria e não falava que ele era pai dele, né? Não falava, esse aqui é teu pai, mas falava assim, olha, esse senhor aqui é amigo da nossa família, ele já foi nosso motorista, ele é uma pessoa muito boa. E o garoto simpatizou com o sapateiro, sem saber que ele era pai dele, e os dois se tornaram amigos. Quando ele, então, esse era o contato com a família Álvares Magalhães. Salvador Amaral, na verdade, era pai daquele garoto que foi preso, daquele homem, né, que foi preso. Garoto que ele considerava ainda o Álvares Magalhães Júnior um garoto. Ele chamava até ele de menino, mas era filho dele e ele já era um homem de 40 anos. E o Salvador Amaral tinha 60. Bem, então é o seguinte, ele resolveu fazer o seguinte, falou assim, eu vou visitá-lo na penitenciária, vou visitar o meu menino na penitenciária. Logicamente que ele não ia falar pro garoto, pro rapaz, que ele era pai dele, mas falou assim, vou visitá-lo na penitenciária. Quando ele chegou na penitenciária, ele propôs, ele teve contato com Álvares Magalhães Júnior e propôs a ele de ir trabalhar com ele na sapataria. Ele falou assim, olha, o senhor faz o seguinte, o senhor pede ao seu advogado que o senhor quer trabalhar na sapataria comigo, e aí o senhor vai conseguir um regime semiaberto. O senhor vai ficar um tempo no regime semiaberto, vai começar a trabalhar durante o dia, e à noite o senhor volta para a cadeia e cumpre a sua pena. Mas é uma maneira do senhor já ir demonstrando um bom comportamento e atenuando a sua pena. Se o senhor quiser, eu estou à sua disposição, o senhor conversa com o seu advogado e eu lhe coloco uma aprendiz sapateiro lá na minha loja para poder o senhor ter essa liberdade mais ampla, né? A liberdade, o regime semiaberto com liberdade condicional, né? Já aí havendo aquela chamada progressão da pena. Aí o rapaz olhou, ficou assim meio, não queria muito assumir, mas não, saber de uma coisa, eu vou aceitar. Então ele conversou com o advogado dele relatou que ele iria trabalhar na loja do Salvador Amaral como aprendiz de sapateiro, e ele obteve a progressão da pena, ele entrou em regime semiaberto. Ele ia lá na loja de dia e à noite ele voltava para a penitenciária. Ele aprendeu o ofício, o pai dele ensinou, né? O Salvador Amaral ensinou a ele, e durante o período que o Salvador Amaral teve contato com ele, ele fez algo que ele não tinha feito quando ele era jovem. Ou seja, ele ensinou a ele sobre honestidade, sobre ética, sobre não se prender demais às riquezas materiais, que o Salvador Amaral ele era espírita, ele tinha cometido aquele ato de adultério, ele não era casado, o Salvador Amaral não era casado, ele era solteirão. Mas ele sabia, né, que essa história de você se envolver com mulher casada perante a doutrina espírita não era correto. Ele sabia disso, mas como era uma situação muito delicada, e tanto que a dona Sofia insistiu, que ele acabou cedendo. Bem, aí ele, naquele período que ele teve contato com o filho, ele foi ensinando a ele o que a doutrina espírita nos fala, que é ética, a questão da honestidade, a questão do desprendimento dos bens terrenos, a imortalidade da alma, que a gente não tem que se prender demais às coisas materiais, e foi ensinando e ele foi absorvendo, né? No início ele teve assim, uma certa resistência, mas tanto que o pai o envolveu que ele aceitou. Então ele obteve, depois de um tempo, a liberdade condicional, andava com tornozeleira eletrônica, mas já podia sair da penitenciária. E aí o Salvador Amaral ficou doente. Quando o Salvador Amaral ficou doente, a mãe dele, que também estava já no asilo, né? Ela estava já mal, e o pai, o doutor
Álvares, né? Já tinha se divorciado dela, já estava com outra mulher, e enfim, ele era uma pessoa desequilibrada na sexualidade, o pai do Álvares Magalhães Júnior. Aí ele já estava com outra, não queria saber mais da esposa. Aí ele foi até lá, ela foi até lá e falou para ele: olha, esse senhor aí é teu pai, ele é teu pai. Aí contou a história toda. E aí o Magalhães Júnior foi lá, né, e visitou o pai, o reconheceu como pai, e ele ao desencarnar, depois que o pai desencarnou, ele continuou como sapateiro, ele não quis mais voltar a ser advogado, ele preferiu continuar como sapateiro, porque ele tinha entendido que o importante não é ter, o importante é ser. Dito isso, quais são as lições aí que nós podemos estabelecer diante dessa narrativa? Primeiro, os pais precisam evangelizar os seus filhos, coisa que o Álvares Magalhães não fez. Então o Álvares Magalhães criou o seu filho dentro daquela ótica do materialista, daquele que tem que lutar para conquistar bens materiais a qualquer preço, né? Tem aquela frase do livro Príncipe de Maquiavel, que ele fala o seguinte: os fins justificam os meios. Então tem pessoas que, para ter dinheiro, os fins justificam os meios. Então vai fazer um monte de coisa errada porque quer ter dinheiro a qualquer preço. A pessoa rouba, é desonesta, engana os outros, puxa o tapete dos outros porque quer ter dinheiro, porque os fins justificam os meios. O que nos fala a doutrina espírita? Que nós temos que ter o desprendimento dos bens terrenos, que nós temos que entender que nada nos pertence, nem mesmo o nosso corpo, e que nós temos que pautar a nossa vida dentro de um processo de ética. A ética tem que acompanhar a nossa vida. Então, quem tem a responsabilidade de ensinar isso aos filhos? Os pais, principalmente o pai que faz o papel do masculino, né? A mãe é aquela coisa da feminilidade, da bondade, da sensibilidade, e o pai que tem que complementar esse processo educacional espírita, né, ou espiritual, mostrando bons exemplos de honestidade. Então, quando o Álvares Magalhães Júnior teve contato com Salvador Amaral e o viu ali naquela lojinha de sapateiro, dando duro, trabalhando, mão calejada, ele viu que importante é ser e não ter. Porque é lógico que a gente não está falando que ser rico é errado, né? Eu não estou falando que ser rico é errado. É lógico que a pessoa que tem dinheiro, a pessoa é ótimo, né? A pessoa tem um bom salário, morar numa mansão, isso não tem problema nenhum. O problema é, as conquistas têm que ser dentro de um processo ético. As conquistas materiais, elas têm que acontecer de forma na qual você paute o teu olhar na honestidade. E quem tem que ensinar isso para os filhos são os pais, não é? Os pais, pai e mãe, e a família, que tem que ser o suporte daquele espírito que ele está, para que ele possa crescer entendendo essas verdades. Então, nesse Dia dos Pais, que nós que somos educadores, tio, avós, pai, mãe, evangelizador, enfim, os educadores daquele espírito, os familiares daquele espírito, não esqueçam de ensinar para aquele ser que se encontra em suas mãos que você tem que manter um equilíbrio entre a vida material e a vida espiritual, né? Claro que é o que eu estou falando aqui, a doutrina espírita em nenhum momento condena a riqueza. A gente não está falando que ser rico é ruim, que ser rico é errado, que você não deve lutar para ter bons salários, mas não enveredemos pelo caminho apenas do ter, de viver
voltado única e exclusivamente para ter coisas. Por quê? Porque a vida é transitória, a vida terrena é transitória. A gente não vai levar título para o mundo espiritual, a gente não vai levar diploma para o mundo espiritual, ninguém vai te perguntar se você foi PhD, se você tem mestrado disso, daquilo, quando você desencarnar. O que será perguntado é: o que fizeste da tua vida? Quais foram as potencialidades que você desenvolveu? Quantos que você consolou? Quantas pessoas que você consolou? Quantos seres que você ajudou? É isso que é importante para o espírito. Tanto é que tem uma passagem do Evangelho que nos fala sobre a verdadeira propriedade, falando de dois homens que tinham morrido, e um deles era pobre, o outro era rico. Aí chegaram diante da balança divina, o rico com um saco cheio de dinheiro e falando, se gabando: eu ajudei muita gente, aqui, eu sou um homem muito bom. E o outro pobre lá com o saco vazio, com algumas moedinhas, falando: eu não tinha muito dinheiro, não pude ajudar muito, só trouxe aqui essas moedinhas. Quando colocaram os dois sacos na balança divina, o do rico estava leve igual uma pena. Por quê? Porque ele foi aquele que ajudou, mas com presunção, para aparecer, para ostentar, para ficar falando que era bonzinho, que era maravilhoso, propagandeando os seus feitos. E o outro foi o outro pobre, que tinha um saco vazio. Ele foi humilde e foi sincero nas suas conquistas. Então, finalizando aqui o nosso comentário de hoje, que os pais, nós educadores, no Dia dos Pais, não esqueçamos de ensinar aos nossos filhos a importância da doutrina espírita ou de qualquer religião a qual você esteja vinculado, Então, mostrando os valores do Cristo, a ética do Cristo, para que o seu filho cresça honestamente. Se ele se tornar rico, que ele não utilize métodos ilícitos para obter riquezas, que ele caminhe dentro de um processo de ética para que seja feliz, porque senão ele vai ter muito dinheiro, mas vai ser uma pessoa vazia, uma pessoa que tem a consciência pesada em função dos erros que cometeu. Queria enviar um abraço para todos os pais que assistem aqui o nosso canal, os pais que não assistem também, aos pais do mundo. Que Jesus nos abençoe. Até a próxima oportunidade.